Mais um saque realizado na Illustrade. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que eu precisei fazer para conseguir chegar nesse resultado aqui, ó, $1.500 sacados nessa semana. E eu vou contar para você a estratégia que eu utilizei, quais ativos, sessões e tudo que você precisa saber para conseguir também ter esse saque aprovado. Vem comigo. Vou começar mostrando para vocês a conta dentro do portal da Ilus. Então, aqui é uma conta de conta standard, uma conta que tem duas fases, né? Você faz a fase 1, passa, aprova a sua conta, faz o pagamento da taxa de ativação e depois você começa a operar na conta Funded. Essa conta eu paguei R$ 9,90 na promoção e também ativei na promoção pagando R$ 79,90. Então eu gastei menos do que $90 para fazer aqui esse saque. E olha só, vou mostrar para vocês aqui o calendário. Então o saque ele foi realizado no dia 2 de julho, na quinta-feira, e eu consegui aqui, ó, operar alguns dias. Eu tive até um dia de perda aqui nesse processo, 2 dias, ó, um dia pequeno de 29 e um dia de 4,26, o restante todos os dias positivos. Eu vou falar para vocês o que eu fiz nesses dias, qual a estratégia que eu utilizei, para que vocês sigam aí também e consigam a tão sonhada aprovação e o saque após atingir o seu colchão. Vamos lá, vou mostrar para vocês agora o relatório de performance dentro da Black Arrow. Agora já dentro da Black Arrow, vou mostrar aqui a conta, vejam que é a conta 7389 e o período eu estou puxando até o dia 2/7, que foi a solicitação ali de saque, na verdade foi quando o saque caiu para minha conta. Então eu vou falar aqui dos ativos que eu utilizei, ó. Eu opero na grande maioria das vezes o ouro ou o Nasdaq, tá? Mas eu tenho aqui algumas operações, eu cheguei a operar Bitcoin, eu fiz uma operaçãozinha do Bitcoin que não conta para nada, porque eu tive aqui $52 só de lucro. Eu fiz uma operação no petróleo também, uma operação de $20 apenas. E aí depois, ó, MGC FUT e MNQ FUT e o contrato vigente de cada um deles. Então se eu pego aqui, ó, o MGC, contrato micro do ouro, eu estou aqui com resultado de $914. Se eu pego os contratos do Nasdaq, MNQ, eu estou com 1.915. Então, minha performance aqui foi melhor no Nasdaq, nesse ciclo, do que propriamente no ouro, tá? Mas eu vou puxar todos eles aqui sem filtro e vou mostrar para vocês, ó. Vou trazer o gráfico aqui. Começo de operação no dia 16/6. Eu comprei essa conta nesse dia e fiz aprovação em um único dia, né? E aí depois já fui direto para Funded. Aqui aquele dia negativo que eu tive, de 429. Depois só subida ali no relatório de performance. O que eu quero que vocês avaliem aqui? Não é o relatório em si, tá? O gráfico ali com a curva ascendente. Alguns pontos que vocês precisam se atentar para conseguir chegar ao saque dentro da Ilus. Um ponto extremamente importante é a regra da mediana. Então eu vou colocar as dicas aqui para vocês no canto direito, tá? Eu tenho vídeo no canal falando sobre a regra da mediana e ela é extremamente importante. Todas as suas operações positivas, elas geram para você um limite de perda por operação. Então a regra da mediana, ela é calculada da seguinte maneira: você encontra a sua mediana das suas operações positivas. Tem vídeo aqui no canal, depois você procura para falar, para entender um pouquinho mais, e faz vezes 5. Você vai ter o seu limite de perda por operação. Você não pode quebrar isso daqui. Então, olhando ali as minhas operações, nós percebemos que eu tenho aqui algumas operações negativas, né? A minha maior operação negativa é de 390. Só que assim, se eu pego aqui os meus gains, ó, 710, 235, 20, 320, 220, 35. As minhas menores operações foram essas daqui, de 35 e 20. Mas a grande maioria passa de $100. Eu diria que até mais, né? Geralmente ali acima de $200. Então eu não tinha risco aqui de quebrar a regra da mediana. Vamos supor que eu tivesse aqui 200 de mediana. Vezes 5, isso significa um limite de perda por operação de $1.000. Então, eu passei muito distante de quebrar a regra da mediana. A dica para vocês é: não peguem operações pequenas, não protejam o trade com um resultado pequeno, senão isso vai acabar influenciando
na mediana e vocês vão acabar tendo saque negado. Então, para corrigir a mediana, tenha operações positivas grandes. Segundo, regra de micro scalp. Muita gente reclama, pô, não dá para fazer micro scalp. Gente, olha aqui, as minhas operações, ó, vou classificar aqui para vocês as operações positivas, porque é isso que importa, né? Operações negativas, a gente não controla o tempo que ela pode nos estopar. Mas aqui a gente tem, ó, algumas operações negativas com menos do que 1 minuto, então eu desconsidero, porque operação negativa não entra para o cálculo. E as operações positivas, eu tenho uma, eu tenho aqui duas não, né? Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 operações positivas, de um total de 42 operações, né? Se eu pegar somente as operações positivas aqui, vamos colocar aqui, ó, eu tenho quase 20 operações positivas. E eu tenho somente 6 operações aqui com um tempo menor do que 1 minuto. Então eu não quebrei a regra de microscalp. O que a regra diz? Que você não pode ter mais do que 50% das suas operações com o tempo menor do que 1 minuto. E aqui eu estou bastante distante disso, as minhas operações são sempre mais longas. Então, mais uma regra que eu fiquei dentro. Terceira regra que precisamos ficar atentos, a regra de consistência de contratos. A regra de consistência de contratos, ela não tem uma explicação tão fundamentada, só que eu já consegui entender como ela funciona. O que você vai se atentar? Você não pode oscilar muito os contratos. Aí vocês podem olhar aqui e falar, pô, mas você oscilou entre 5 e 10. Tudo bem, só que é uma oscilação padrão. Então, eu faço uma operação com 5 quando o mercado está com range maior e eu faço uma operação com 10 quando eu vejo que dá para encaixar uma operação com esse número de contratos. Se você fez uma única operação com 10 e depois nunca mais fez, como nesse exemplo aqui que eu estou trazendo, 5 e 10, você vai ter o seu saque negado. Então é importante que você mantenha o padrão das suas operações. Todo o tempo, desde o começo das minhas operações, eu fui mantendo o padrão entre 5 e 10. Isso é um padrão operacional, um padrão da minha conta. E a Ilus, ela só recusa saque se você não tiver padrão nas suas operações, falando especificamente da regra de consistência de contratos. Então, mediana estava ok, scalp ok, consistência de contratos ok também. E por fim, a regra de consistência do saldo. Essa conta de 50k standard, você não pode fazer um dia maior do que 40% do seu saldo. Então, nós precisamos avaliar isso na solicitação de saque, antes de você fazer. Então, vou pegar o saldo aqui, ó, 2876,10, que é o meu saldo líquido, e vou fazer vezes 0,4, 40%. Ou seja, eu não posso ter um dia maior do que 1.150,44 no somatório das minhas operações em um dia específico. Então, para você conferir isso, você pode exportar isso em Excel e fazer ali a conferência do somatório dos dias, ou você pode ir no site da Ilus e ver no próprio calendário aqui embaixo, né? Ele traz aqui o somatório dos seus dias. Então, vejam, o meu maior dia aqui é 887. Então, eu fiquei abaixo do valor permitido ali, que era 1.150. Então, você faz essa conferência, se você estiver dentro, você vai lá, faz a sua solicitação de saque e aguarda. A minha solicitação foi feita na quinta-feira, no dia 2/7. E eu só tive aprovação na segunda-feira seguinte. Foi feriado na sexta-feira, então teve um dia a mais aí na contagem. Na segunda, eles fizeram aqui a devolutiva e o dinheiro foi creditado na minha wallet. Então, é assim que você faz a sua conferência antes de enviar a sua solicitação para aprovação. Se vocês repararem aqui, ó, eu tenho muitas operações sendo feitas 5, 5h40, 4h50. Eu opero com os meus alunos na minha sala ao vivo esse horário. Então, é um horário mais tranquilo para se operar em uma conta de 50k. Basicamente, eu pego capturas de liquidez, boas reações e entro nas confirmações. Esse horário é o melhor horário para se fazer isso. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da Ilus, você tem links na descrição. E se quiser também conhecer mais sobre o meu treinamento que vai possibilitar você operar junto comigo, também tem link na descrição. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se atente às regras, a Ilus paga e paga muito, mas só para quem faz tudo certo, como eu fiz nesse ciclo aqui. Bora para cima e vamos sacar ainda mais esse mês. Valeu!